Olá, muito boa tarde. É uma delícia estar aqui com esse pessoal da Cia Beiradeiro. Nós estamos aqui na nossa primeira atividade de lançamento do projeto de circulação do Vereda da Salvação. Este projeto é viabilizado por meio do edital 02/2022, Teatro Circulação de Espetáculo, uma realização do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do PROAC Editais. O nosso projeto é Vereda da Salvação, no rastro de Jorge Andrade, e a gente vai receber, né, nessa tarde, e vamos compartilhar esse material depois com todo mundo, Eduardo Catanose. Eduardo César Catanose, ele é professor do Instituto Federal de São Paulo, campus de Votuporanga. Possui graduação, mestrado e doutorado em letras pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto, São Paulo, Unesp. Tese de doutorado, Atrás do Rasto, de Enunciação de Rasto Atrás de Jorge Andrade, de 2002. Atualmente, desde 2014, é membro de comissões assessoras do INEP-MEC para a elaboração de provas do ENAD. Representante Arinter, Assessoria das Relações Internacionais do Instituto Federal, Campus Votuporanga. Atua principalmente nas seguintes áreas: ensino de língua e literatura, formação de professores, teatro, intersemiose e ensino de língua espanhola. Na área do teatro, dedica-se hoje ao Teatro Educação. Para além disso, é o Du, nosso querido amigo, parceiro de jornada, e vai ser um prazer te ouvir um pouquinho, Du. A gente propõe aí que o Du faça uma explanação, né, sobre Jorge Andrade, sua obra, e aí depois ou durante fiquemos à vontade para fazermos as nossas discussões, perguntas. Muito obrigada, Du, por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, com a palavra. Gente, eu que agradeço, imagina, obrigado pelas palavras. Eu estou extremamente emocionado e envaidecido de estar aqui com vocês hoje, falando sobre um autor que eu amo, que é Jorge Andrade, que foi objeto de meu estudo no doutorado, né? Que é da nossa região, aqui de Barretos, então motivo a mais para a gente sempre trazer à tona Jorge Andrade, e que é autor do espetáculo que vocês montaram também lindamente, que é o Vereda da Salvação, que eu assisti, e assim, é sempre muito bom ver um grupo revisitando o teatro de Jorge Andrade. E eu vou falar um pouquinho depois também sobre a montagem de vocês e a contribuição que eu acho que ela traz dentro do panorama da encenação de Jorge Andrade, né? Que parece que está tão distante, mas não, né? Assim, é um autor que fala coisas que ainda comunicam com a nossa contemporaneidade, né? Assim, então, acho que a plateia, quando vê, acaba se identificando com várias daquelas situações que ele descreve. Apesar de estar temporalmente, né, a gente já tem um distanciamento grande, eu penso que uma montagem do Jorge Andrade, acho que o espetáculo que vocês fizeram é prova disso, ele comunica demais com a plateia, né? E foi uma escolha acertadíssima de vocês montarem Jorge Andrade, acho que é sempre necessário, né, voltar e rever esse dramaturgo que é tão importante no panorama do Teatro Nacional. E eu montei, né, eu preparei algumas projeções para a gente ver junto, que serve até como norte para essa fala. Vocês me falam se depois está compartilhando tudo direitinho. Ok? Consegue enxergar? Tá bem? Perfeito. Bom, então eu chamei essa fala, né, de O Teatro de Jorge Andrade, assim, bem genérico, né, bem abrangente para a gente poder passear pela obra dele. E eu gostaria de iniciar com uma frase do Jorge Andrade, que ele falou para o crítico Delmiro Gonçalves: o mundo que trazemos em nós é só o que conseguimos ver. Então, assim, a importância que ele, Jorge Andrade, dá para essa questão, para as questões pessoais, né? Ou seja, eu posso falar daquilo que eu vejo, daquilo
daquilo que eu vivencio. Não adianta falar da dor do outro. E a partir do momento que eu falo da minha dor, essa dor passa a ser universal também. E é isso que a gente vai ver no teatro do Jorge Andrade. Porque a matéria do universo ficcional dele é a memória, né? Memória em que sentido? Dos conflitos dramáticos familiares, né? Os momentos de crise no campo e na sociedade, no presente e no passado. Então, como que esses conflitos vão impactar nas pessoas e na família e na sociedade como um todo? Os conflitos que ele teve com o pai, a obra dele acaba sendo muito autobiográfica, assim. Eu não gosto muito de trabalhar a autobiografia como se fosse a história em si, né? A autobiografia é uma questão assim, é um ponto de vista. E ele sabe perfeitamente como trabalhar isso, porque a gente identifica na obra do Jorge Andrade passagens que ele vivenciou, situações que ele viveu, mas não dá para a gente falar que é o Jorge Andrade, tanto que ele, ao criar um alter ego, né, para se posicionar no teatro dele, que é o Vicente, um dramaturgo, ele cria um outro nome que não é Jorge Andrade. Então, ou seja, estamos diante de ficção. Ele não está fazendo história, ele está fazendo ficção. E ele vai trazendo roupagens, né, diferentes a fatos que ele vivenciou. E ele vai trabalhar também os impactos sociais e econômicos no âmbito familiar, né? Principalmente a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e a Revolução de 30. A partir desse fato, ele vai compondo toda a obra dele. Os primeiros escritos do Jorge Andrade, eles bebem na fonte de uma memória individual e familiar. Parece assim que ele tem um projeto, a gente já vai falar o que motivou essa busca, né, de retratar o universo que ele viveu, que ele vivenciou, e como que isso impactou na vida dele e na família dele. A gente vai ver daqui a pouco, ele nasceu em 22 e a quebra da Bolsa de Valores foi em 29. E ele assiste a uma cena, né, ainda muito, muito criança, né, que segundo ele, e o Jorge Andrade é uma pessoa que deu muitas entrevistas, ele fala muito sobre essa vivência dele, até porque isso está espelhado na obra, então não dá como fugir, não tem como fugir, né, desse espelhamento. Então ele fala muito sobre ele, sobre a família dele. E ele conta, né, de uma cena que ele viu, que depois da quebra da Bolsa de Valores, um cara, né, que estava lá cobrando a família dele na sala, e ele entra e vê a avó agarrada com o avô, a mãe segurando a espingarda, gritos, né? E ele conta que isso foi uma espécie de pietà fazendeira, e aquela cena marcou muito o Jorge Andrade, e ele diz que essa cena vai ser recorrente depois nas obras dele. Ele tenta retratar, segundo ele mesmo, essa cena em A Moratória, mas ele percebe que não. O Gene Rapp fala para ele, fala, essa cena não está funcionando muito bem. E ele vai e refaz o texto e tira essa cena do espetáculo. Então, assim, já que o Jorge Andrade tem esse diálogo muito grande com a vida dele, né, o que ele vivenciou, então eu trouxe alguns dados biográficos que vão impactar na produção teatral dele. Ele nasce em Barretos, cidade vizinha aqui nossa, de São José do Rio Preto, né, em 1922. Curiosamente, Semana de Arte Moderna, né, que a partir do modernismo, o que a gente tem? Uma busca pelo elemento nacional, pela cor nacional. Não aquela do romantismo, que a gente já teve lá atrás, que era um elemento brasileiro ainda muito idealizado. Aqui a busca do modernismo seria, de fato, por um Brasil tal qual ele seria, né? E, curiosamente, o Jorge Andrade nasceu em 22. Em tempos áureos, sua família chegou a ter 30 mil alqueires de terra. Esse dado é importante porque depois, né, do crack de 29, né, eles perdem essas terras todas. Isso impacta na família. Em 1950, após abandonar a faculdade de Direito, assiste a peça Anjos de Pedra, com Cacilda Becker. A atriz o aconselha a escrever para o teatro. O que acontece aqui? Como todo filho de fazendeiro, ele foi cursar direito. Não, filho, quem tinha dinheiro ia cursar direito na época. E logo de cara ele percebeu que direito não era a praia dele, que ele ia
ter o diploma, ele fala, né? Ia ser mais um diploma que eu ia colocar na frente da sala, a porta aberta, olhando os cafés, e eu não ia exercitar o direito, eu não ia fazer o direito, e aquilo não me dizia respeito. E ele estava, nessa época, ele estava bem abalado, assim, se buscando, né? Tentando se encontrar, pensando até em sair do país, e aí ele vai assistir O Anjo de Pedra, com a Cacilda Becker. E ele fica depois, um espetáculo o emociona muito, comove muito, é um texto do Tennessee Williams, e ele fica bastante emocionado e vai conversar com a Cacilda. E a Cacilda fala, não, olha, ela dá muita atenção para ele, fala, vamos amanhã, vamos continuar essa conversa, porque tá bacana. Eu acho que ela percebeu nele esse pendor para o teatro, né? E ela o aconselha a entrar na EAD. A EAD era uma escola que tinha acabado de ser inaugurada em 1948, né? Então ela falou, olha, vai cursar EAD, né? Acho que lá tem um caminho para você. E se não como ator, como escritor. E ele percebe na EAD que o lance dele não era ser ator, ele era dramaturgo. Tanto que ele fala que ele não sabe como ele foi aprovado em várias disciplinas, talvez porque os professores já percebessem nele um talento para a escrita de teatro, já que talento para o palco, segundo ele mesmo, ele não possuía, mas para a escrita, né, se tornou um dos grandes, né, dramaturgos nacionais. Então, em 51 ele entra na EAD, e olha, já em 55 ele escreve enquanto ele tá na EAD, ele escreve O Telescópio e a Moratória. E a Moratória é ensinada pela primeira vez com direção de Gianni Ratto. O Gianni Ratto era um autor, era um diretor, né, que morava na Itália, veio para o Brasil, e ele curte essa história de falar do Brasil, né? Ele tem essa preocupação. E eles encenam a oratória, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a importância da oratória no panorama do Teatro Nacional. E em 57, ele se casa com Helena de Almeida Prado, que é descendente direta de uma das 16 famílias aristocráticas que teriam vindo na expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. E por que eu enfatizei essa questão da aristocracia, né, da esposa dele? Porque ele vai aproveitar também, ele vai ouvir as histórias do sogro dele e várias dessas histórias que ele ouve, né, dos aristocratas, donos, né, de grandes propriedades rurais, ele vai retratar essas histórias no universo dramatúrgico dele, né? E na formação do Jorge Andrade na EAD, tem um destaque para o contato com Décio de Almeida Prado e o Alfredo Mesquita. São dois grandes interlocutores dele. Por que eu chamo atenção também aqui para o Alfredo Mesquita? O Alfredo Mesquita, ele foi o fundador da EAD, ele era professor do Jorge Andrade na época, e ele escreveu a peça Em Família, em 1936, obra na qual ele mostra o comportamento dos vitimados pela crise do café, sendo obrigados a deixar suas fazendas e bens. Ou seja, pessoal, então o que acontece? Olha, ele tem contato com esse professor que escreve sobre a crise das famílias cafeeiras e depois ele mesmo também vai fazer isso, né? Então ele também passa a escrever sobre esse tema. Então eu penso que o Alfredo Mesquita talvez tenha sido um grande estímulo, né, para o Jorge Andrade se enveredar, né, por esses temas pelos quais ele percorreu na obra dele, né? E aí, assim, eu queria discutir um pouco sobre como que era o panorama do Teatro Nacional na época, né? A gente vinha o quê? O que existia antes de 1940? O modernismo, ele tinha essa preocupação, como eu já disse, né, com o Teatro Nacional, com mostrar tudo que era nacional, mas ainda a gente tinha, assim, os próprios autores que escreviam romances, escreviam crônicas, eles também faziam teatro. Grande destaque aí para o Rei da Vela, né? Uma peça que foi bastante importante do Oswald de Andrade, naquele momento do modernismo, né? Mas fora isso, a gente tinha aquelas peças de boulevard, as peças de comédias de sala de visita, né? O teatro musical, do teatro de revista. Então, assim, não tinha uma preocupação muito grande com a carpintaria dramatúrgica, né? Dramática. Eram peças mais de entretenimento.
O teatro também era aquele teatro do primeiro ator e da primeira atriz, né, em que o ator entrava o primeiro ator, né, entrava em cena e ninguém podia chegar muito perto dele, né, ficava a uma distância, a mesma coisa que a primeira atriz. Então tinha essa preocupação ainda com a virtuose, né, dos intérpretes, né? Ainda não era um teatro de grupo, um teatro de dramaturgo. Uh, Tinha, assim, em termos de teoria, o que estava em moda eram as lições dramáticas do João Caetano, né? Um livro bastante técnico, era muito bom para a época, claro, mas ele era bem assim, né? Como ser o vilão, como ser a ingênua, como ser o mocinho. Você quer transmitir tristeza? Erga a sobrancelha direita, baixe o braço, não sei o quê, faça uma cara assim. Ele ia descrevendo, né? Como se o teatro fosse uma coisa bem de receita mesmo, de como fazer. Então, né? E ele lançou esse livro que eram as lições dramáticas. Aí o que acontece dentro desse cenário do teatro, né, aqui no nosso século? Em 1943, o Ziembinski estreia O Vestido de Noiva, com um grupo de teatro amador, e aquilo causa uma mudança drástica assim, no fazer teatral. Né? Então, era um grupo amador apresentando um espetáculo de uma maneira completamente diferente, né, com planos, e que vai ser seminal depois para mudar os rumos do Teatro Nacional. Há pessoas que digam que o Vestido de Noiva foi né, esse ponto de mudança do como fazer teatro, e há outras pessoas que dizem que foi a Moratória. Por quê? Talvez porque a Moratória seja aí sim uma montagem profissional e também explora essa questão dos planos, como a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E o que vem depois? Né? Então, daí a gente tem essa mudança com a estreia do Vestido de Noiva, com a estreia de A Moratória. Aí a gente tem o que a gente chama hoje de teatro moderno, né? Que é um teatro bastante centrado no texto, no ator, na equipe, no conjunto, na direção. E isso vai perdurar por muito tempo. Aí na década de 80, a gente já começa a ter uma mudança de linguagem. Né? Parece que o que vai entrando muito em cena é o teatro dos grandes diretores. Né? Então começa a aparecer aquele teatro em que o diretor era a peça central, em que o diretor era a peça mais importante. E em 1999, um autor alemão chamado Hans Thies Lehmann, né? Ele inaugura, ele escreve um livro falando do teatro pós-dramático ou teatro pós-moderno, né? Que o teatro pós-dramático ou teatro pós-moderno, ele ataca, né, diretamente o que ele chama esse teatro moderno de teatro clássico burguês. Então ele vai conflitar. Então, assim, se a gente teve uma mudança lá em 43 com o Vestido de Noiva, que perdura até a década de 80, culmina com a publicação do teatro pós-dramático, né, em que você já não tem mais esse vínculo com a mimesis, né, nem com uma representação muito apegada à realidade. Tem uma mudança mesmo na concepção do teatro, né, no que é fazer teatro. Aquela catarse aristotélica também já não precisava mais ter, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que a gente tem uma mudança, parece que a gente tem a tendência para negar o passado, né? Para se firmar no futuro. E aí eu sinto assim que a gente tem muitos preconceitos hoje, né? Com quem monta esse teatro, com quem encena esse teatro considerado moderno, né? Esse teatro da década de 50, 60, 70, um teatro, né, um pouco mais centrado no texto, nessa questão dramatúrgica, da mimesis, e falando assim, isso aí é um teatrão, né? Então, assim, como se isso fosse um gênero menor, como se isso fosse uma linguagem menor. Talvez por isso algumas pessoas torçam o nariz para montagens dos textos de Jorge Andrade, né? O que para mim, no meu ponto de vista, na minha leitura, é um grande absurdo, assim, né? Porque é legal a gente ter uma mudança de linguagem, legal a gente ter um novo, mas assim essa valorização do passado é muito interessante, né? E montar peças que são de uma
de décadas anteriores à nossa, que já não tem essa linguagem, esse apelo do pós-dramático, do contemporâneo, mas que são revisitadas com leituras muito interessantes. Então, assim, montar Jorge Andrade hoje significa o quê? Nós termos jovens diretores, né, e atuais e com apego a linguagens, montando espetáculos mais tradicionais, mais clássicos, mas com um olhar inventivo muito grande. E é aquilo que eu disse para vocês no começo, que é o que eu vejo na montagem do Veredas, né? Assim, vocês conseguem, acho que dar uma cara muito interessante, assim, muito contemporânea, né? Em como vocês vão tecendo a cena, acho isso muito interessante, muito legal. Então é bom ver, né, que grupos ainda não sucumbem, né, ainda não torcem o nariz para esse teatro mais clássico, né, para esse teatro de texto, e se propõem a fazer essa visita numa obra tão importante quanto a do Jorge Andrade. E aí, assim, então, se em 43 ele estreia, né, a gente tem a estreia do Vestido de Noiva, a gente tem os três planos, né, naquela peça, no Vestido de Noiva. A realidade, o presente, a memória e a alucinação. Já na Moratória, o Jorge Andrade, ele leu bastante o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, e aí ele usa a questão dos três planos. Ele tenta até usar os planos com relação à altura mesmo, em questão de cena, mas ele percebe que não dá, assim, até aconselho para ele, assim, olha, os seus planos aqui são diferentes. Você tem um momento, né, da ação dramática da Moratória que se passa em 1929 e um momento que é 1932. Então ele coloca uma máquina de costura no meio, dividindo esses dois espaços, e tem esse passeio pelos tempos diferentes. Então acho que assim, Jorge Andrade vê, né, nessa questão dos planos, do espaço, ou seja, vê no palco essa multiplicidade de opções, né, que você tem para montar um espetáculo, e ele investe nisso. Ele começa a propor, né, escrever textos que tem um vai e vem temporal, que tem avanços, regressões, bastante grande, ou seja, você não tem essa preocupação, como tinha o teatro clássico, né, das regras da unidade, ele vai cada vez mais rompendo com isso. Acho que essa é o grande diálogo que a obra dele estabelece com o Vestido de Noiva do Nelson. Aí, sobre essa montagem de 1955 da Moratória, o Sábato Magaldi, um excelente crítico de teatro, né, diz o seguinte: a leitura de Vestido de Noiva deu-lhe a pista da nova dialogação que passaria a cultivar frases secas, cortantes, incisivas, um ping-pong contínuo em que a palavra ressoa em plenitude ao ser explanado no palco. Também o abandono da continuidade rígida no tempo, já experimentado na peça de Nelson Rodrigues, e a profunda admiração por a morte de um caixeiro viajante, de Arthur Miller, sugeriram as primeiras linhas sobre as quais pôde desenvolver a arquitetura de A Moratória. Então aqui, né, o Sábato Magaldi já pontuando isso que eu acabei de dizer também, sobre o diálogo, ou a importância, né, melhor dizer assim, que a obra do Jorge Andrade tem com o Vestido de Noiva do Nelson, né? Parece que um não existiria sem o outro, né? Um relê o outro e vai cada vez mais aprimorando. E aí, assim, por que eu falei, né, há pouco do sábado aqui? Porque o Jorge Andrade também ele tem um diálogo muito grande com a crítica. Em que sentido? Ele não era um dramaturgo que publicava um texto, né, escrevia um texto, publicava e pronto, o texto estava acabado. Ele tinha a humildade, né, de dar esses textos dele, talvez até pela própria formação dele na EAD, e de ter contato com esses excelentes críticos, né? O Décio de Almeida Parado, o Sábato Magaldi. Ele fazia os textos e dava para esses críticos lerem e fazerem sugestões, e ele acatava essas sugestões. Ele tirava cenas, ele colocava cenas, colocava personagens às vezes,
Então ele tinha essa, essa preocupação, né, de alcançar a sua obra da maneira, a obra-prima, né? Ele ia burilando esse texto dele, não era um texto acabado. Tanto que às vezes assim, eu vou falar um pouquinho disso depois também, é muito complicado a gente situar na linha do tempo as obras do Jorge Andrade, porque ele começava um texto, parava, ia escrever outro, uh, fazia às vezes oito versões do mesmo texto, porque ele ia sempre dialogando com a crítica, assim, como que os críticos iam pontuando, iam demonstrando para ele, ele ia colocando na obra. E tinha um outro autor que coexistiu com o Jorge Andrade na época, que é o Abílio Pereira de Almeida, que também escreveu sobre o mesmo universo ficcional da obra do Jorge Andrade, né? Só que a obra do Abílio, ela não é tão acabada, tão bem acabada quanto a obra do Jorge. Talvez justamente por conta de não ter essa humildade, esse desprendimento, né, de dar o seu texto para críticos, né, darem as suas contribuições. Então, isso também acho que é um aspecto bastante interessante que eu ressalto da obra dramática do Jorge Andrade. Então, e aqui, ainda falando um pouco sobre a biografia, né, do Jorge Andrade, em razão de uma bolsa que ele ganhou dos Estados Unidos, ele vai àquele país estudar teatro, onde recebe um conselho do dramaturgo Arthur Miller. Arthur Miller, a gente sabe, né, a morte do caixeiro viajante. Aliás, assim, eu acho que ainda falta uma análise, sei lá, uma tese, um estudo um pouco mais aprofundado, estabelecendo as comparações entre a obra do Arthur Miller e a obra do Jorge Andrade, porque eles dialogam bastante. E o Arthur Miller, naquela época, vocês veem mais uma vez, assim, como o Jorge Andrade, ele foi bater na porta da Cacilda Becker, fala com o Salto Magaldi, fala com o Décio de Almeida Prado, foi lá nos Estados Unidos, já procurou o Arthur Miller e foi conversar com ele. Eu imagino como tenha sido, né, esse diálogo para o Arthur Miller virar para o Jorge Andrade e dizer o seguinte: volte para o seu país e procure descobrir por que os homens são o que são e não o que gostariam de ser. E escreva sobre a diferença, né? E ele resolve seguir esse conselho do Arthur Miller ao pé da letra. Ele volta para cá, né? E ele vai escrever sobre a gente dele, sobre as coisas que ele vê, as coisas pelas quais ele passa e observa, né? Entre 51 e 70, ou seja, 19 anos, ele escreve as peças de Marta, a Árvore e o Relógio. E eu vou falar bastante sobre o Marta, a Árvore e o Relógio, porque ele faz a organização desse livro, ele reúne as 10 peças que compõem essa obra, e ele observa que, acho que assim, ele fez cada uma separadamente, claro, e depois ele foi observando que essas peças tinham pontos de contato, tinham pontos em comum. E ele junta essas peças nesse livro Marta, Árvore e o Relógio. Só para deixar registrado também, uma coisa que se fala bastante, mas ele diz até que um desejo dele era ver as 10 peças montadas em 10 dias consecutivos, né? Um desejo que ele não realizou. Tem peças que não foram montadas até hoje. A primeira peça dele é de 1951, e aqui a gente vai seguir não a ordem de como elas aparecem no Marta, Árvore e o Relógio, mas vai seguir a ordem de produção, a ordem de escrita, sempre lembrando também que ele começa uma, começa outra. Então, o telescópio, né? O que acontece na primeira peça dele, quando ele escreveu ainda na IAD? O enredo trata do processo de desagregação e perda dos valores éticos e morais dos descendentes de uma família de proprietários de terras. Então, aqui a gente já tem o germe do que viria a ser depois todo o universo dramatúrgico do Jorge Andrade. Nessa peça, ele contrapõe dois mundos, né? O mundo dos pais e dos avós e o mundo dos filhos. Muito maniqueísta ainda, sabe? Assim, como se o mundo dos pais e dos avós fosse positivo e o mundo dos filhos uma visão bastante negativa, né? Com esse apelo
a tudo que é clássico, ancestral, ser mais importante, mais relevante, né? E a ruptura familiar ela acontece no final quando um dos filhos derruba e quebra um telescópio que é dos pais. Então, assim, a quebra do telescópio é a representação imagética, né, no palco do que seria essa decadência final familiar, tá? Ainda não tinha, então o telescópio ainda não tinha assim um acabamento que as outras peças vão ter, o refinamento dramatúrgico, que por exemplo acontece em Moratória de 54. Eu já adiantei para vocês, né? A Moratória vai falar sobre os impactos da quebra da bolsa de valores na vida de uma família de cafeicultores. Então foi essa peça que o Jorge escreve que faz dele ser quem ele é hoje, né? O autor renomado que ele é hoje. As pessoas começam, a partir de Moratória, a olhar para esse dramaturgo que estava em desenvolvimento, né, com outros olhos. Você, opa, pera lá, tem um cara muito bom aqui escrevendo, porque essas personagens são muito boas, né? Em 57 ele escreve Pedreira das Almas, que ele faz um mergulho num passado mais remoto para apreender as origens da sua família e da classe social a que ele pertencia, né? Então, ele vai lá para o final do século XVIII e início do século XIX, que ele vai falar das origens das grandes fazendas. Então, ele faz esse retorno em Pedreira das Almas para mostrar como que essas grandes fazendas se originaram, né? É uma mescla de ficção e de história. Então a gente percebe o quê? Né? Que ele produz Pedreira das Almas buscando a origem ainda dessa das fazendas, né? Como que as fazendas viraram o que elas são hoje. Na quarta peça, por que as pessoas vêm, né? Vieram na época para o estado de São Paulo, por exemplo. Na quarta peça de 1960, que é A Escada, ele fala da decadência de velhas famílias e a dificuldade de adaptação a uma nova realidade. Essa peça depois ele vai levar para a televisão, né? Foi uma peça de bastante sucesso na época, assim como Os Ossos do Barão também, que é a única comédia dessa reunião de obras do Jorge Andrade. É uma história engraçada de um imigrante italiano enriquecido com o surto industrial da década de 30, que sonha em ingressar numa velha família paulista. A sexta peça, de 63, é A Senhora na Boca do Lixo, que é a história de uma viúva empobrecida que se orgulha de descender do bandeirante Fernão Dias. E aí essa senhora é muito engraçada, esse texto, ela faz contrabando, né? Ela está numa pior, ela vai para o exterior, traz muamba de lá para cá e não sabia que ela tinha que pagar imposto por isso, e acaba sendo presa. É um texto bastante interessante. A sétima peça, que ele escreveu entre 1957 e 63, é A Vereda da Salvação. A peça nasceu do contato que Jorge Andrade manteve com os colonos da fazenda de seu pai, onde trabalhou 10 anos como fiscal, e do conhecimento de um fato real, ocorrido no município de Malacacheta, interior de Minas Gerais. Essa peça teve 8 versões de texto, todas com contribuições de Sábato Magaldi. Então, para vocês verem assim, que é um texto que demorou um tempo, né? Ele foi gestado assim um longo tempo. Ele ia, voltava, o Sábado lia, falava assim, não, olha, isso aqui está muito assim, coloca assado, né? As pessoas costumam dizer, algumas pessoas, e acho que isso na época era uma cobrança sobre o Jorge Andrade, que Vereda da Salvação conflitava com as outras peças dele, porque não falava desse ambiente dos proprietários rurais, desses proprietários de terra. E ele rebate isso, ele fala que não, né? Assim, como ele trabalhou na fazenda do pai, ele tinha contato com os colonos, né? E ele ouvia essas histórias desses colonos, então ele foi criando personagens críveis, né? A partir dessa memória que ele vivenciou. Então, mais uma vez, ele fala que Vereda não trai a memória dele. Então, porque ele escreveu sobre um fato de Malacacheta, no interior de Minas Gerais, um fato que ele não presenciou, que ele não vivenciou, mas ele diz que as personagens são baseadas naqueles colonos que sim, ele via e conhecia muito bem, ou seja, ele estava autorizado para falar, né, com propriedade sobre aquelas personagens, né?
Na oitava peça dele, que é a Avenida da Salvação, a princípio ela foi extremamente questionada, né? Foi uma montagem que não... Montagem do Antunes. O Antunes fez duas montagens de Vereda. A primeira dela era tão inovadora, era tão diferente, que a plateia ficou meio que sem entender, né? Assim, eu falei, como isso, gente? Espera lá, né? Essa linguagem tão diferentona, esse texto diferente. Então, assim, não teve um sucesso de público como outras peças dele tiveram, tá? E depois o Antunes faz uma peça que é, né, outra remontagem, memorável também. Ambas foram muito boas, é que o público não entendeu a primeira. A oitava peça dele é O Rastro Atrás, é a peça que mais dialoga com a biografia de Jorge Andrade. Um dramaturgo de sucesso, que é o Vicente, em crise com sua obra, faz uma viagem ao interior para reencontrar o pai, que não via há 20 anos. É um mergulho de cabeça no Lago da Memória. Como assim? Mergulho de cabeça no Lago da Memória. Aqui, o vai e vem temporal, ele é levado à enésima potência. Aqui o Jorge já não se preocupa tanto com planos, né? Ele coloca no mesmo espaço cênico personagens de 4 gerações distintas convivendo, às vezes numa mesma cena, como uma cena impacta em cada um deles. E aí, é nessa peça que eu falei que o Vicente, que é o protagonista, né? É o alter ego do Jorge Andrade. A nona peça, que é As Confrarias, é uma peça metalinguística, porque a gente tem e é muito interessante que a gente tem o Vicente saindo do rastro atrás, escrevendo, já que ele é um dramaturgo, assim como o Jorge Andrade, também nasceu em 1922, assim como o Jorge Andrade. Aí esse dramaturgo vai escrever sobre o Brasil colônia do século XVIII. No enredo da peça, né? Da peça dentro da peça, o que é? Uma mãe, que é a Marta, tentando enterrar em Campo Santo, perdão, seu filho ator morto por se rebelar contra a dominação portuguesa. Então, né, como a mãe vai tentando enterrar o seu filho morto. Na 10ª e última peça do Marta Árvore Relógio é o Sumidouro, que ele escreveu em 69. O recuo no tempo vai em busca das primeiras raízes das origens remotas do grupo social ao qual está ligado por ascendência. O protagonista é Vicente, o dramaturgo de Arrasto Atrás, que reaparece enfocado no momento em que descreve uma peça sobre o bandeirante Fernão Dias e seu difícil relacionamento com o filho José Dias. É nessa peça aqui que o Vicente aparece, tá? E que ele vai escrever sobre esse recuo temporal. Então a gente percebe o quê? Né, dentro dessas 10 peças. Olha, então ele volta lá para a época das bandeiras, né, dos bandeirantes, ele busca mostrar a gênese das famílias cafeeiras, como as famílias cafeeiras ascendem e viram o que são hoje, o que eram naquela época, perdão, né, porque hoje são outra coisa, até a quebra da Bolsa de Valores de 29, como que essa quebra da Bolsa de Valores impacta nas personagens e nas famílias, e esse conflito, né, das famílias tradicionais com o que elas eram após a decadência. Então, e falar sobre a decadência é muito humano, né? Sobre o que a gente passa na queda. Sobre o ciclo, Jorge Andrade afirma em entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo. Ah, tá. Essas peças que eu falei para vocês estão na ordem cronológica que foram escritas. No livro Marta Árvore Relógio, ele procurou colocar em maneira linear. E aí, sobre esse ciclo de peças, essas 10 peças, o Jorge Andrade fala o seguinte: cada peça está no lugar que deveria ocupar, na sequência de uma exigência interna da história, não na ordem do aparecimento de cada uma delas. Ou seja, segue a ordem da sequência cronológica. Assim, as confrarias que abrem o ciclo foi escrito em penúltimo lugar. O telescópio, que aparece em primeiro lugar, ocupa o quarto lugar no Marta Árvore Relógio. E, ao mesmo tempo, encruzilhada do ciclo, já que seus personagens estão ligados com quase todas as outras. Gostaria que ficasse claro que Marta Árvore Relógio não é um volume com peças escolhidas ou teatro até agora. Até porque, gente, ele não colocou todas as peças que ele tinha produzido ao longo dessas 2 décadas no Marta Árvore Relógio, tá? Ele pegou as peças que compunham
um todo significativo, um todo coeso, né? Então, não é um livro que conta uma história, não em 10 capítulos, mas através de 10 peças teatrais. Portanto, é a conclusão do ciclo do painel paulista que eu havia me proposto fazer. Mais do que isso, é o resultado de 19 anos de um trabalho que procurava alcançar um objetivo fundamental: compreender uma realidade e atuar nela. Então, como que ele via essa realidade que ele vivia, né? E que ele viveu e atuava nela. Então, a gente tem no Sumidouro, né, o período do aprisamento do índio, para vocês verem aqui o panorama que ele compôs nesse Marta, Árvore e o Relógio. Nas confrarias, o ciclo do ouro. Na moratória, o ciclo do café. E nos Ossos do Barão, o ciclo industrial. Então, a gente tem os períodos, os ciclos, né, pelos quais a gente passou na história nacional, o Brasil passou, e ele vai retratando nas peças dele. Nessas 10 peças, o Jorge Andrade apresenta domínio do teatro realista e expressionista, como que as personagens colocam para fora, né, e expõem o universo conturbado que está dentro deles, né, da tragédia clássica, da comédia, do metateatro e do teatro épico. Então, são essas as matrizes, né, do teatro do Jorge Andrade. E por que Marta, Árvore e o Relógio? Né? Assim, muita gente se pergunta, né? O que tem? Por que ele reuniu essas 10 peças e passou a chamar de Marta, Árvore e o Relógio? São 3 signos. A Marta é um personagem e a Árvore e o Relógio são signos, né? Que aparecem nas 10 peças, de alguma maneira ou de outra. Depois que ele decidiu reunir as 10 peças no conjunto, ele observou que em várias delas tinha a presença da Marta, da Árvore, do Relógio, e nas que não tinha, ele deu um jeito de colocar, já que as peças dele não estavam fechadas, né? Ele tinha esse costume de ir abrindo as peças e colocando lá, né, outras coisas. Ele fez isso. A Marta seria uma figura, né, uma metáfora ou metonímia que remete a certas ordens de realidade de diferentes momentos histórico, social ou psíquico. Em em cada peça, ela deve ser lida de uma maneira diferente. E os outros signos também, mas ela sempre aparece. A árvore, ela é cenário, ela é ilhamento, né, o apego à terra, ela é padrão de terra boa, ela é evocação torturada da memória, ela é o apego à terra, isso em diferentes peças. O relógio, além de ser um objeto cênico, ele é um apego ao passado, é o trabalho, né? Ele fala assim, o relógio não pode parar, né? Dá corda no relógio, o relógio parado não rende nada. E é também o fluir ininterrupto do tempo, já que ele está nessa busca histórica. As principais características da obra do Jorge Andrade: regionalismo. Eu estou correndo um pouquinho porque eu acho que eu devia ter chegado um pouquinho mais. Personagens complexos e multidimensionais, não são personagens planos. Cada personagem tem si uma história. É legal que, assim, nas obras do Jorge Andrade, é difícil você ter um protagonista, sabe? Aquele cara que é o... Você tem sempre momentos de todos os personagens. São personagens muito bem construídas. A abordagem psicológica dos personagens, ele explora motivações, dilemas emocionais, conflitos internos, tem crítica social, tem, em algumas passagens, tem humor, tem um intimismo familiar e tem inserções de elementos de cultura geral em suas obras. Até está na moda, né, falar do Oppenheimer, muito por conta do filme. No Rastro Atrás ele coloca uma cena em que ele discute o caso Oppenheimer, né? Ele faz uma alusão ao Titanic. Então ele pega fatos da história, da literatura e vai dialogando com essa... Isso é muito contemporâneo, né, na obra dele. As principais características do Jorge Andrade quanto à forma. Ele tem experimentações estéticas, aquilo que a gente já viu, né? Às vezes ele passa pelo realismo, às vezes pelo expressionismo. Então ele transita por diferentes formas e estilos teatrais. Os diálogos dele são muito precisos, muito autênticos. Essa característica do naturalismo. Tem uma ausência de preocupação com a quantidade de personagens em cena, número de atores e atrizes. Ele chega, numa das peças, a relatar isso. Assim, essa é uma dificuldade
das minhas peças, né? Ele coloca isso na boca do Vicente. São peças com muitos atores, então fica quase inviável, né, para uma companhia que só pensa em dinheiro montar, encenar. Esboço de um teatro mais multimídia, diálogo com outras artes, sobretudo o cinema. Por que esboço? Porque a gente está falando da década de 50, 60 aqui, né? De construção desse ciclo. E ele propõe projeções. Então, para você ver assim, que ele já era bem vanguardista para a época, né? E as rubricas que enriquecem a leitura do texto dramático. Aí, especificamente sobre as rubricas, as rubricas merecem um estudo à parte na obra do Jorge Andrade, porque elas fazem, né, a descrição de cenários, elas marcam as entradas e saídas, elas orientam para a interpretação, elas têm indicação de iluminação e efeito sonoro, elas têm sugestão de figurino e adereços, elas têm notas sobre expressão corporal e vocal, elas têm indicações de pausas e ritmos, são muito ricas. Fora isso, essas rubricas, ou de Dascalias, uma leitura mais clássica, né, elas têm tanta informação que elas são um texto à parte. Então, isso vincula muito os textos do Jorge Andrade à leitura, ou seja, eu tenho uma outra experiência se eu ler os textos do Jorge Andrade. Porque tem informações que ele coloca nas rubricas que não dizem respeito ao mundo da encenação, né? Mas ao mundo da leitura. Não é só para ser encenado aquilo, não é indicação só para ser encenado. Elas são poéticas, elas são bonitas. Vale a pena a gente fazer também essa análise das rubricas. Ele recebeu várias influências, né? Eu separei algumas do Chekhov, da exploração das emoções humanas, dos diálogos naturais e da complexidade psicológica dos personagens, a questão da decadência, né? Do Jardim das Cerejeiras, por exemplo, do Chekhov, tem muito também na obra do Jorge. Do Tennessee Williams, né? Ao falar de histórias familiares e personagens complexos, do Brecht, quando ele dialoga com o teatro mais épico, do Arthur Miller, já falei também sobre ele, né? Os personagens são trágicos, dramas psicológicos, e do Ibsen e do O'Neill, né? Que é um teatro realista, com temas familiares, crítica social, complexidade psicológica, principalmente com o O'Neill, gente, com o Eugene O'Neill. Por quê? O O'Neill tinha essa preocupação de fazer um conjunto de peças também que retratassem o universo americano, né? E o Jorge Andrade fez isso com o nosso país. Aqui são as referências que eu utilizei, e com isso eu encerro a minha fala e deixo um espaço agora para a gente poder conversar um pouquinho, né? Não sei se eu me delonguei demais sobre Foi ótimo. né, as peças do Jorge Andrade. Se alongou demais, não. Muito bom. Eu acho que agora, pessoal, se alguém tiver alguma questão, quiser trazer alguma reflexão que ficou, né, ouvindo ou mesmo durante todo o processo pelo qual passamos, né, nós temos vivências diferentes com esse processo. Então, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, o momento é esse. Fiquem à vontade, por favor. Du, você falou, eu vou começar eu então. Você falou que houve peça que não foi encenada. Você conseguiria pontuar para nós? Mais uma curiosidade mesmo que eu As fiquei. Confrarias do Sumidouro. Ah, tá. Legal. As Confrarias do Sumidouro. Beleza. Oi, Du. Acho que Oi. eu não queria perguntar nada, eu só. Uma sensação mesmo que eu tive depois de tanto tempo, né? Quando a gente se encontrou lá em 2018 para montagem, ouvindo toda essa trajetória, foi uma sensação. E hoje, depois desses anos que se passaram, até que a gente já passou, as sensações são outras. Então, é muito interessante também observar com os olhos depois de montar a peça. Quando a gente se falou da primeira vez, a gente tinha se visto antes de entrar no processo de fato, né? Foi uma abertura para nós quando encontramos o texto a primeira vez. Então, foi uma abertura mesmo da gente entender o que a gente estava pesquisando, o universo que a gente estava pesquisando, e reencontrar esse universo hoje é muito especial
porque me dá uma sensação de, quando você fala no começo, né, que as peças dele são atemporais, eu sinto isso demais. Então, tipo, quando me vem tudo isso de novo, eu falo, cara, já se passaram mais alguns anos e ainda assim continua-se urgente, necessário se falar sobre certas coisas que ele já falava antes. Então é muito interessante trazer essa perspectiva, né? E achei legal também aquilo que ele fala sobre a gente não conseguir falar da visão do outro. Eu tenho tido muito essa reflexão sobre a visão da tal empatia, né? Dessa relação contemporânea do se colocar no lugar do outro, e quando ele traz isso já antes, diz que não é possível. Não é possível se colocar no lugar do outro. Você pode falar da sua perspectiva e só. Então, acho isso muito interessante, só que eu queria agradecer mesmo por resgatar tanta coisa que às vezes fica adormecida na memória e que ouvindo aqui vai resgatando pontos tão importantes e essenciais para a gente continuar. Quando fala-se das 10 peças, eu lembro que eu tive a mesma sensação e hoje eu tive a mesma. Eu falei, ah, eu queria montar as 10 e fazer assim, ó, uma loucura, mas dá vontade. Não, e é muito legal assim, a gente ver um grupo buscar novamente as peças do Jorge Andrade, sobretudo um grupo que é da região, né? Assim, acho que a gente fala muito pouco dele. Eu acho que Jorge Andrade tinha que ser ensinado nas faculdades de letras aqui, sabe? Nos grupos de teatro, acho que a gente tinha que dar mais destaque. Quem é Jorge Andrade? Se a gente perguntar para as pessoas que fazem teatro aqui na nossa cidade, será que elas sabem, né? Que o cara aqui da nossa região que escreveu de coisas que são, não sei, acho que você deve ter vivido, você deve ter tido uma avó, um tio que tem uma realidade parecida com essas personagens que vocês estão encenando, né? É um movimento muito arquetípico, assim, né, das personagens. E eu sinto isso na montagem de vocês, assim, a força do elenco, né? Você tem um espetáculo de elenco que é bastante grande, porque você não tem, assim, um destaque só daquele personagem que conduz né, toda a ação dramática, não. Cada um é importante dentro daquele momento de ocorrência, né, com frases muito certeiras. E é muito legal a gente ver vocês em cena assim, com um elenco que se joga e vai de cabeça, né, nesse universo. Né? Isso eu acho muito legal. E, Fabiano, assim, chamar a atenção para a sua mão de direção, que você. Eu te falei isso na época, não sei se você se lembra. Os desenhos das cenas são um capítulo à parte, assim, sabe? Você acha que merece. A gente podia um dia ver junto só para ir falando do que os desenhos suscitam, assim. Então, é isso que eu falo, assim, que é um olhar contemporâneo, né, de um texto que já está espacialmente um pouco distante da gente, temporalmente distante da gente, espacialmente não, mas que vocês trazem um frescor, assim, à montagem, uma força muito, muito grande. Vocês estão falando da nossa região, né? Vocês não estão falando de outra região, né? E também não estão contando a história de Malacacheta. Se alguém perguntar assim, vocês estão contando? Não, não, a gente está contando, a gente está mostrando no palco personagens que existiram e que existem até hoje, e fanáticos e que se deixam, né, se levar por essa loucura de uma entrega cega às religiões por questões de poder e de dominação. Isso é muito legal ver e necessário nos dias atuais. Talvez, né, infelizmente, ainda está muito atual. Podia já estar desgastado, mas não está. Eu Infelizmente. é, não conheço, né? Não cheguei a ler nem metade do que escreveu Jorge Andrade, mas em 3 trabalhos que eu li, eu percebo assim que tem uma força muito forte da mulher, como que se tivesse na mão dela a decisão, né, numa sociedade patriarcal e que no momento do decorrer da ação, do enredo, elas tomam atitude que Perfeito. vai impedir assim uma desgraça maior, né? Principalmente na moratória, são as mulheres que acabam tomando, né, o, o, o destino, né, o decorrer do que vai acontecer nas vidas deles, né, enquanto pessoas personagens, né? E isso
é, até mesmo no Vereda, o grupo, né, a gente chegou a conversar de que se a Dolor tivesse tomado uma outra atitude, né, o final não seria aquele, né? Então, assim, ele joga muito com a força do papel da mulher na sociedade, ainda que, né, seja cobrado do homem esse papel. Mesma coisa em Pedreira das Almas, né? O papel das personagens femininas é forte demais, né? Então, assim, isso é uma tônica no trabalho dele em geral? É, bom, duas coisas aí para eu falar a partir da sua fala, né? Uma que eu esqueci de falar. Essas peças que eu falei, né, assim, que eu citei agora na fala, são as peças de Marta Árvore e o Relógio, né? E elas estão longe de ser todas as peças do Jorge Andrade. Ele tem uma produção vastíssima, mesmo durante esses 19 anos que eu coloquei que ele escreveu essas 10 peças, não foram só essas 10, tem inúmeras outras. A gente precisaria de um tempo muito maior para poder falar de todas elas. E você percebeu muito bem, Esmeraldina, porque como se chama o livro? Marta, a Árvore e o Relógio. Não é Vicente, não é Joaquim, é Marta, né? Então, assim, essa força feminina é muito latente na obra dele. Ele dá esse protagonismo, sim, para a mulher. Talvez porque ele visse isso também no mundo dele, né? No mundo das colonas, como ele coloca, né? Assim, a mulher forte, a mulher que fica atrás do homem, o homem vai e trabalha, a mulher organiza, a mulher direciona. Então é muito interessante ver como ele dá esse protagonismo. E Marta, se a gente for pegar, né, nas 10 peças, a presença da Marta, a gente vê assim essa força, né, muito forte da mulher. Eu concordo plenamente com você e é exatamente isso. Tanto que ele destaca, né, no título da obra dele a presença feminina dessa Marta. Du, você falou isso, né? Essa questão de ter sido a primeira peça, o Vereda, né? A primeira peça que ele olha do ponto de vista da classe trabalhadora mesmo, né? Dos colonos Uhum, com os uhum. quais ele conviveu e tal. Aí eu queria saber, assim, se você sabe dizer qual foi o disparador, porque até então ele não tinha escrito, né, sob esse ponto de vista. Se você acha que foi o acontecimento real mesmo lá de Malacacheta, que, sei lá, que deu um start nele para ele escrever desse ponto de vista, e se, eu também não conheço toda a obra dele, se existe outra peça também que ele trabalha sob essa perspectiva. No ciclo, não. No ciclo não tem outra peça. No ciclo é mesmo a visão um pouco mais, não do proletariado, né? E segundo, e aí eu vou usar para te responder, Simone, as entrevistas dele, né? O que ele fala sobre as obras dele, já que ele fala tanto. Segundo ele, sim, foi um fato que ele leu, né? A história de Malacacheta e que teve um impacto nele e se ecoou de alguma maneira e fez ele pensar sobre o universo que ele viu lá Uhum. dos colonos na fazenda, né, onde ele trabalhou do pai dele por tanto tempo, né? Então ele parece que une os dois mundos. Eu fiquei pensando, né, assim, claro, para fazer essa fala também, eu li muitas coisas de novo, porque, né, e é sempre um prazer tão grande, gente, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram também, de retomar todas essas leituras, porque é um universo maravilhoso, e eu fico pensando assim, poxa, por que a gente estuda tão pouco, né, as obras desse cara? E ele fala numa dessas entrevistas que isso reverberou nele, ecoou nele, esses acontecimentos, e que ele tinha entrado em contato com pessoas assim. Então, por isso que ele decide escrever. E aí eu fico me questionando assim, poxa, mas será que ele forçou a barra quando ele fala um pouco assim que não, agora é a visão do proletariado, né, a visão dos colonos, e faz parte do ciclo, mas a resposta que eu me dou é não, assim, eu acho que dialoga perfeita, é um olhar diferenciado dentro do ciclo, já que ele pega, né, vários ângulos, vários pontos de vista sobre aqueles acontecimentos e como ecoa e como... Porque lá você tem o quê, né? Assim, as famílias entraram em decadência, quando estava perdendo terra, estava acontecendo tudo. Como é que estavam as pessoas que trabalhavam? Elas estavam se deixando se guiar pelo quê?
né? E aí entra o messianismo com tudo e fala, não, já que está tudo tão complicado, para não usar outra palavra com M, vamos nos deixar guiar pelo primeiro que aparece aqui, promete um mundo diferente para nós, promete uma salvação diferente. Mas é muito bem observada a tua fala na questão também do foco no proletariado. Daria uma outra, tá vendo como faltam estudos? Daria um outro estudo teórico, né? Um outro artigo, escrever sobre isso. Ou Eduardo, conflitar os pontos agradeço. de vista. Oi? Agradeço pela aula mesmo, tudo bem? Não, não é Eu uma aula, não, queria, é só uma fala. é, aproveitando essa linha, eu queria saber se você teve, estudando a obra dele, né, todo o seu estudo para o doutorado, se você, por querência mesmo, por querer, também investigou sobre o caso de Malacacheta, né? Se há uma perspectiva pessoal sua sobre isso, alguma curiosidade, e se também existe outra obra dele, do Jorge, que também foi construída em vários anos, porque Vereda, né, é de 57 a 63. Se teve outras obras dele que ele também levou todo esse tempo para poder construir. Teve sim. Talvez o Vereda tenha sido a peça que teve mais versões, que tenha tido mais contribuições de teóricos, né? Mas sim, ele começava uma, parava, escrevia outra. Eu não fui pesquisar sobre o caso de Malacacheta, até porque assim, o meu doutorado não é especificamente em Jorge Andrade. Eu não me sinto doutor em Jorge Andrade. Eu fiz eu usei um texto do Jorge Andrade para discutir uma questão teórica, que é a enunciação do texto dramático. Então, assim, uma preocupação maior com o texto teatral, né, a carpintaria teatral. E o corpus que eu precisava de um corpus, e aí eu fui buscar no Jorge Andrade esse corpus, por identificar nele um texto tão bem acabado, assim, sabe? Assim, um texto de teatro tão maduro que me possibilitava perceber, assim, como que o teatro é enunciado, como que acontece a enunciação no teatro. Porque eu parti da tese do seguinte questionamento. Na narrativa, você tem o narrador que conta a história. No poema, você tem o sujeito lírico. E no drama? Como que é feita a enunciação do texto dramático, né? Então, minha tese procura responder essa pergunta, né? Aí tem toda uma teoria, depois que eu acabei desenvolvendo, tá? Então, eu fiquei focado no Rasto Atrás, né? E agora morrendo de vontade. E vocês despertaram, né, em mim essa vontade de voltar para o Jorge Andrade e fazer todas essas pesquisas, né? Inclusive retomar Veredas, que eu acho que Vereda da Salvação, que é um texto maravilhoso, né? Mas eu acho assim que tantas releituras, assim, tantos aportes dos críticos fizeram com que o Vereda ficasse cada vez menos histórico, né? Interessando cada vez menos o fato histórico e cada vez mais interessando a nós o comportamento das personagens a partir de um fato, de um acontecimento, né? E como que o Jorge Andrade vai fazendo reflexões, Jorge Andrade e críticos, né? Colocando assim, que trouxeram contribuições para ele. Como que ele vai recriando essa história, e ele criou um fato novo, assim, né? Acho que nem sei se é tão legal, de repente, buscar o que aconteceu de fato, porque ele acabou contando uma outra história. Assim como tem gente também que fala fica buscando assim, não, mas o Vicente é o Jorge Andrade, né? Tem esse apego. E ele disse que não, né? Assim, posso ler um trechinho aqui? Parece coisa de pastor, né? Que abre. Eu tô com o Marta Árvore, o relógio aqui. O meu tá sem capa, de tanto que eu já peguei isso aqui. Uma cena do Raço Atrás em que um padre fala assim, porque é uma mentira, aquela personagem não foi daquele jeito. É baseada no avô dele, e todo mundo sabe que não passou de um frequentador do meretrício. Aí um aluno responde, a personagem não é o avô dele, simboliza a mentalidade de antes de 30, a queda de famílias de café, vítimas da crise de 29.
são questões econômicas e não religiosas, problemas sociais. São vários alunos falando. Então você vê um padre, né, falando assim, não, mas isso aí, todo mundo sabe que o avô dele não foi desse jeito, o avô dele foi de um outro jeito. Aí o aluno responde, não, mas ele tá retratando não o avô dele, mas uma mentalidade. Né? E acho que a mesma coisa acontece no Vereda da Salvação. Né? Não o fato em si, mas como as pessoas se comportam em situações como aquela. É bem arquetípico, né? Assim. Eu queria fazer dois destaques. Essa questão religiosa nos dias de hoje, né, no momento em que vivemos, me parece muito, muito, muito atual, urgente, necessária, né? Então, não é esforço algum, né, para nós falarmos sobre isso, nem dar essa sensação de que você está indo lá atrás, pegar um texto, né, com uma idade, dá a sensação de que é de hoje, é de agora. E eu acho belíssimo quando você traz em algum momento que ele diz que são muitas personagens, né, grupos teatrais com interesses econômicos apenas, talvez não desejem montar. Então isso é bonito para nós, sabe, de ouvir e cabe super, né? Cabe super nessa montagem porque muitas das nossas dificuldades agora trazendo para o mundo real, né, para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades de agendas, para tudo que vivemos, né? Então acho que cabe muito bem e me alimenta emocionalmente, sabe? Assim, quando você diz que essa escolha não é por acaso, né? Estarmos num grupo tão numeroso e as dificuldades que passamos têm a ver com essa escolha, né? De caminhar juntos e montar uma peça que requer, sim, é, esse desapego em alguma instância. Então, só isso, assim, fiquei contemplada, emocionada e com vontade de fazer mais, né? Nós estamos prestes a iniciar uma circulação e eu acho que você traz uma motivação ainda maior. Como já não, a gente já está bastante motivado a estar juntos, mas quando ouve que isso lá atrás era algo que já estava dentro dele, né? Esse tipo de montagem, esse tipo de estrutura de grupo, enfim, acho bonito que a gente reconheça essa sementinha nessa formação, nesse grupo de pessoas que está trabalhando junto aqui. Legal, legal ouvir isso. A personagem Vicente fala isso, Capelli. Ele fala assim, poxa, mas eu tô nessa merda por quê? Porque eu poderia sucumbir a um outro tipo de teatro, né? A um teatro que seja mais rentável, né? No sentido de vender mais facilmente, de circular mais facilmente, de ter uma equipe menor, de ter muitos personagens. E ele questiona exatamente isso, né? Eu poderia, se tivesse 2 minutinhos, eu acharia isso fácil aqui na obra dele. E ele tinha essa consciência dele, Jorge Andrade, porque ele também padecia disso. Ele vivia, né? Assim, ele tinha outros trabalhos além do teatro. Ele também, apesar desse brilhantismo todo, ele também não vivia exclusivamente do teatro. Só depois que ele foi trabalhar na televisão que ele, de alguma maneira, ele entra no universo um pouco mais comercial, né? Mas até início da década de 70, não. Eram essas peças o ganha-pão dele, né? E a personagem questiona, fala assim, mas poxa, mas se eu vivo disso, por que escrever peças com tantos atores, né? Com temas também que não tem esse apelo popular, né? No sentido de ser uma comédia e que leve multidões ao teatro, né? E a questão também do messianismo, né? Poxa, que triste, né? Assim, a gente vê que a religião ainda leva a uma cegueira e as pessoas vão e não questionam e as consequências são desastrosas, né? A gente tem de novo, né, visto sobre isso, talvez de maneira mais atual que nunca, infelizmente. Du, eu queria te agradecer Oi, Flávio. imensamente sua disponibilidade, sua generosidade. Esse projeto é um projeto pedagógico, no sentido de que, primeiro, que eram alunos da Cênica, né, e que teve o envolvimento de toda a Cênica, apesar de ser dirigido por mim e pelo Fagner, e com assistência da Simone, que agora
tá no elenco também, mas a gente tinha esse projeto pedagógico de que essas pessoas entendessem o fazer teatral, e isso eram muitas demandas, né, para isso. Então, o Jorge Andrade veio muito de encontro a tudo isso, porque ele tinha personagens super aprofundados, né, complexos, esféricos, né, personagens que, sem esse protagonismo, é, a gente é um elenco, você pode ver, um elenco muito feminino, então tinha essa força da mulher que a Esmeraldina fala, a gente até na época titubeou entre isso e Pedreira das Almas, e o Vereda foi mais forte, porque também tinha essa questão da encenação, que, como você diz, poderia dar protagonismo para este elenco, né? E para a gente o coro é o personagem principal mesmo, assim, enquanto conceito, o coro é o personagem principal da nossa Sim, encenação, e sim. não sei se do Jorge Andrade sim ou não, né? Então, foi muito acertado que você tenha dado esse start lá no começo, e agradeço esse novo momento aqui, porque lembra por que que a gente escolheu isso, assim, te ouvir falar é sempre uma delícia, né? E de Jorge Andrade, então, que já é apaixonante com a sua paixão por ele, fica mais, mais perfeitinho ainda, né? Então, muito obrigado, assim, porque fez todo sentido enquanto projeto pedagógico, mas vai muito além disso, né? Então, só agradeço Não, mesmo a Fabiano, sua eu que agradeço, e generosidade. não só eu, mas acho que o público também agradece, porque é uma oportunidade singular e única, eu acho, de poder ver, né, de revisitar a obra de um autor, de um autor tão importante, né? E eu quis fazer, no começo da fala, situar o Jorge Andrade no panorama do teatro nacional e até meio que justificando por que algumas pessoas ainda torcem o nariz para esse teatro que muitos chamam de maneira muito, né, divertida, eu acho, de teatrão, né? Fala, mas é um teatrão. Fala, poxa, pera lá. Não é porque é um teatro que não é uma linguagem que está sendo estudada agora, né, que não seja importante. E eu acho que vocês, como o Tolentino faz isso também muito bem, né? O Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, né, que já montou várias peças do Jorge Andrade, ele tem essa preocupação também de fazer esse teatro moderno bem feito, né? Assim, com muita propriedade. E acho que vocês estão fazendo isso com esse trabalho, sabe? Assim, dando luz, né? E mais ainda, assim, de um autor que é da nossa região, né? De um autor que fala as coisas dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, que se hoje a gente é assim, né? É porque a gente viveu, né? Isso justificaria muitas coisas, assim, de como o interior do estado de São Paulo é o que é hoje também, né? As mentalidades que a nossa população tem, acho que Jorge Andrade traz essa resposta. E é interessante como ele, né, vai mostrando desde lá do começo, como que os mineiros deixam as minas e vêm colonizar aqui as madeiras chegam no estado, os mineiros deixam as minas e vêm formar essas grandes famílias cafeeiras. E a gente ainda acha, né, apesar dessa queda, né, a gente ainda acha que somos todos burgueses e aristocratas, membros de famílias do café. É um pensamento que a gente ainda percebe, né, muito forte no interior de São Paulo. Então é bom para a gente trazer esse questionamento também. E eu agradeço a oportunidade, Fabiano, porque eu falei, assim, eu curti muito, assim, revisitar os textos sobre Jorge Andrade e lembrar, né, que a gente, o ano passado teve o centenário do nascimento dele, né? Se ele nasceu em 1922, 2022, 100 anos de nascimento. Então, uma data também, estamos em 23, 101 anos do nascimento do Jorge Andrade. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, Du, mais uma vez. Estamos todos movidos a estudarmos mais e mais e mais e mergulhar nessa circulação que vem por aí. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente e temos um material lindo para compartilhar
e para E eu poder quero ver de revisitar novo na sempre. circulação. Opa, por Quero ver favor, de vai novo ser na um circulação prazer. merda e assim, pessoas vão assistir, vale a pena. Legal. Muito obrigada por tudo. Um grande beijo para todo mundo. Até já já. Beijo. Pessoal, Obrigada. brigadão, beijo, tchau.